Olá, hoje nós vamos falar sobre ambiguidade e paráfrase. Começando pela ambiguidade, a ambiguidade vai ser um tipo de problema de coesão que vai se apresentar no seu texto, né? Vai ser um resultado, né, que vai acabar gerando um encadeamento errado no texto, porque eu vou ter uma informação, no entanto, essa informação pode ter dois antecedentes. Pela falta dessa clareza no texto, então o texto acaba ficando com um problema de coesão. Como corrigir um problema de ambiguidade? Nós temos que pensar na primeira alternativa, que é a reordenação das palavras, né, tentando fazer com que aquela informação nova fique mais perto da palavra ou da expressão a que ela se refere, sem deixar ali uma lacuna com duas palavras envolvidas, dois termos, duas ideias e depois uma informação jogar depois dela sem saber, né, se vai se relacionar a um ou a dois. Ou então também eu posso pensar na inclusão de um novo período, que às vezes deixa mais fixada a ideia de que a nova informação vai se relacionar ao termo 1 ou ao termo 2 apenas, mas eu tenho que escolher e dar uma reordenada no texto ou até redigir novamente, dividindo períodos em outros mais curtos. Os efeitos da ambiguidade agora. Vamos começar vendo um exemplo. O diretor da escola, professor João Aristides Gonçalves, iniciou sua gestão na semana passada. Só que aqui nós temos já a incógnita, né, que a ambiguidade vai gerar. A que vai se referir esse professor João Aristides Gonçalves, né? É o nome do diretor, que também pode ser um professor, ou é o nome da escola? Quando a gente se depara com uma ambiguidade como essa, nós temos que tecer algumas hipóteses para tentar resolver o problema. Então a hipótese número 1 aqui é que um professor qualquer tenha sido nomeado diretor, assumiu a direção da escola. Aí eu tento resolver o problema pegando essa hipótese como principal ponto de partida. Então, letra A, o diretor da escola, professor João Aristides Gonçalves, iniciou sua gestão na semana passada. E a letra B, a escola, e daí eu posso nomear a escola, está com um novo diretor. Assim fica claro que para resolver, né, o problema que a A está apresentando, eu já vou criar um nome para a escola para dizer que não é João Aristides Gonçalves, porque nessa hipótese, João Aristides Gonçalves é professor. E essa hipótese vai entrar toda no segundo período para resolver a questão. O professor João Aristides Gonçalves iniciou sua gestão na semana passada, assim a informação fica clara. Depois, a hipótese 2. O nome da escola pode ser em homenagem a um professor, né? Então, vamos lá para a letra C, que é o modo de colocar em prática essa hipótese 2. A escola, professor João Aristides Gonçalves, ganhou um novo diretor. Vejam que eu estou separando a escola da palavra diretor, né? Porque daí eu tenho só no começo do período a escola e já vem o nome, professor João Aristides. Então, ela não tem como competir, né, com a palavra diretor para daí gerar ambiguidade. Mas espera aí, professor João Aristides Gonçalves é nome do quê? Do diretor ou da escola? Não há isso. Então, a escola fica toda com a informação priorizada no primeiro período e depois eu vou colocar um nome para o professor, né, digamos, vou criar um nome, Antônio da Silva, iniciou sua gestão na semana passada e já definiu uma lista de prioridades. Essa informação vem logo depois ao término do primeiro período, que termina com o diretor, e daí Antônio da Silva iniciou sua gestão, já vai fechar a ideia de que só pode ser ele o novo diretor. Depois nós vamos tentar resolver a ambiguidade, né, firmando alguns conceitos que nós acabamos de colocar em prática aqui. Então, primeiro é reconhecer o trecho ambíguo. Depois, a partir de tecer as hipóteses, como nós acabamos de fazer, escolher uma opção. E daí reescrever, né, pegando primeiro a hipótese 1, a hipótese 2, mas daí escolhendo uma opção, eu já opto pela clareza maior do texto e por uma saída apenas. Porque a duplicidade de sentidos é que vai equivaler à ambiguidade. Eu tenho que eliminar a duplicidade se eu quero um texto claro e objetivo. Vão ser necessárias, então, algumas habilidades, né? A escrita,
porque eu vou ter que ter certeza absoluta de que eu não estou incorrendo em trechos ambíguos, né? Se eu não posso ver isso, depois o meu leitor vai acabar percebendo e daí a dúvida é gerada, então eu preciso revisar o meu texto várias vezes antes de torná-lo público, por menor que seja esse público, e também a habilidade de interpretação, porque quando eu paro e falo, ou alguém me diz, esse trecho é ambíguo, eu vou ter que tentar interpretar para pegar todas as hipóteses que estão perpetradas ali, né? Eu tenho a hipótese 1, a hipótese 2, às vezes também tem ambiguidades que geram muito mais opções, para daí eu tentar a saída certa. Vamos então agora a alguns exercícios. Número 1. Esse é um dos engenheiros da casa cuja compra eu lhe aconselhei. Esse cuja compra vai aparecer ali e é o que está gerando a ambiguidade no texto. Eu tenho os antecedentes, engenheiros e casa. São eles que aparecem antes de cuja compra. A informação nova vem depois, né, do cuja. Vem uma compra foi aconselhada. Essa que é a ideia que eu estou passando no final do meu período. Então a conclusão é que se a gente está tratando de uma compra, ela deve se relacionar apenas à palavra casa. E, no entanto, eu tenho um intervalo no começo que também inclui a palavra engenheiro. Eu tenho que tirar isso do meu texto. Vamos lá para a correção, então, do problema. Essa é a casa que eu lhe aconselhei a comprar e ele é o engenheiro que a construiu. Também separei as coisas. Primeiro restringi casa e compra a primeira parte do meu período e depois eu apresento o engenheiro que construiu a casa. E daí tudo fica mais claro no texto novamente. 2. O funcionário dirigiu-se ao patrão irritado. Eu também vou ter dois antecedentes. O que está em xeque aí é a ambiguidade do irritado. Então, os antecedentes são funcionário, né, ou o patrão. A informação nova é que alguém está irritado, só que eu não sei exatamente quem. Logo, a conclusão vai gerar a ambiguidade e eu vou ter que trabalhar sobre ela, escolhendo, né, atribuir essa irritação ou ao funcionário ou ao patrão. Vamos à correção. Pegando a primeira opção, o funcionário irritado dirigiu-se ao patrão. Vejam que eu estou colocando irritado como aposto, o aposto tem que sempre aparecer entre vírgulas e logo depois do funcionário. Então a minha informação básica vai ser, o funcionário dirigiu-se ao patrão. E depois, como tem o irritado logo depois do funcionário, isso complementa, mas apenas o antecedente funcionário. Então também vai ter clareza nessa opção. Opção 2. O funcionário dirigiu-se ao patrão, que estava irritado desde cedo. Vejam que às vezes eu acrescento algumas palavras, né, algumas ideias, sem distorcer completamente o sentido do exemplo dado, mas que estava ambíguo. E aqui eu estou colocando a informação em forma de oração explicativa, que começa com o quê? E claro que também tem a vírgula, né, separando essa oração explicativa do termo a que se refere. Então, o que estava irritado desde cedo, aqui está falando do patrão. Então, eu deixei o funcionário mais longe para não ter perigo de eu interpretar como também o funcionário irritado ou de não saber responder a quem que essa irritação se refere. Número 3. Comprei o carro do meu amigo que estava com vários problemas. Trecho ambíguo também, né? Tenho dois antecedentes, o carro e o amigo, e eu não consigo saber como está escrito se quem tinha o problema era o carro ou o amigo, né? Para corrigir isso, nós vamos optar pela opção 1. Comprei o carro para ajudar meu amigo que estava com vários problemas. Aqui eu também estou colocando a informação perto do antecedente a que vai estar se referindo nessa hipótese. Então, quem estava com problemas aqui era o meu amigo, possivelmente financeiros, etc., para ter vendido o carro. Já na opção 2, eu estou considerando que quem estava com problema era o carro, né? Então, o carro que comprei do meu amigo estava com vários problemas. Estou fazendo também uma sequência que está demarcando aqui uma fronteira bem tênue entre o carro, né, que comprei do meu amigo, e quando eu estou colocando a continuidade do estava com vários problemas, eu estou fazendo a restrição, né? Eu estou falando de um carro específico, aquele lá que eu comprei do meu amigo,
e apresentando a ideia que, além de eu ter comprado, também estava com vários problemas. Depois, no item 4, temos o convite foi feito aos atores e ao patrocinador, mas esses faltaram ao encontro. Como antecedentes, eu tenho atores e também patrocinador. A informação nova é que mais de uma pessoa faltou ao encontro, mas eu não sei se os atores, né, ou os atores e o patrocinador também, porque se eu colocar uma soma disso tudo, nós sabemos que a concordância tem que ir para o masculino plural, então fica a incógnita que eu tenho que resolver. Possibilidade de correção. A primeira opção. Foi marcado um encontro entre os atores e o patrocinador, mas ninguém compareceu. Aí eu estou alterando bastante as palavras, mas para ser fiel a um significado mais claro, né, um sentido mais claro, eu estou colocando ninguém para dizer que nem atores e nem patrocinador. Na opção 2, os atores faltaram ao encontro marcado com o patrocinador. Aqui eu estou usando aquela mesma fórmula de separar bastante os antecedentes que estão envolvidos na ambiguidade, coloco os atores para o começo do período, o patrocinador lá para o final, porque já vem daí a informação de que foram mesmo os atores e apenas eles que faltaram ao encontro, e depois eu digo que o encontro foi marcado com o patrocinador. Então também resolvo e faço um texto claro, sem ambiguidade. 5. O diretor contou detalhes do espetáculo, que bateu o recorde de bilheteria e esse fato teve grande repercussão na mídia. Nós também temos aqui então um exemplo ambíguo, né, porque nós temos como antecedentes os detalhes do espetáculo e o fato de ter batido o recorde de bilheteria. A informação nova é que um desses fatos teve grande repercussão na mídia. E a conclusão é: o fato que teve grande repercussão na mídia serve para a narração detalhada do diretor, mas também acaba servindo para a audiência que o espetáculo teve. Modos de corrigir o problema. Opção 1. Os detalhes da narração do diretor sobre o espetáculo, o qual bateu o recorde de bilheteria, tiveram grande repercussão na mídia. Aí eu vou estar colocando uma questão aqui no meio, uma informação complementar, para deixar claro que o que bateu o recorde de bilheteria foram os detalhes da narração do diretor sobre o espetáculo. O espetáculo vem logo antes. Então, o espetáculo aqui é que está em questão para desfazer a ambiguidade. Logo depois dele vem a informação a que a gente está tentando, né, dar maior atenção para desfazer a ambiguidade. O fato de ter batido recorde. Aqui o espetáculo é que está com essa informação. A prova disso, a prova cabal disso, é que eu tenho lá em cima os detalhes da narração. Isso já faz parte da minha informação básica. E isso vai ter continuidade depois que eu fecho o intervalo em que eu incluí informação complementar, entre vírgulas, e os detalhes vão combinar com tiveram grande repercussão na mídia. Senão teria um erro grave de concordância no texto. Opção 2. Um espetáculo que bateu o recorde de bilheteria, teve grande repercussão na mídia. Nesta semana, o diretor contou detalhes da produção. Nesse caso aqui, eu também continuo com o espetáculo batendo recordes, né, e na semana o diretor contar os detalhes da produção. Eu vou ter então aqui uma situação diferente, eu vou pegar a estrutura e vou quebrar, né, em duas partes, formando inclusive um período novo para tentar fazer a ideia ficar mais clara. Então o detalhe está desatrelado da informação anterior, o detalhe dessa narração do diretor, o que também desfaz a ambiguidade. Agora vamos para outro tema que também estava previsto para ser discutido nessa aula, que é a paráfrase. A paráfrase não vai ser um problema, né? Ela vai poder ser até uma solução, um modo de comunicação, porque ela vai ser a reescrita de um texto. E uma reescrita que tenta deixar fora dos limites da cópia, né? Que às vezes é um problema bastante grande. Como que você vai expressar uma mesma ideia com base no que você acabou de ler e quer reutilizar, né? Quer citar no texto, mas não quer uma forma direta de citação. Então eu vou trabalhar com a interpretação disso, escrita e interpretação também vão ser
colocadas à prova com toda certeza, porque eu vou ter que contar com as minhas palavras uma informação que eu acabei de ler sem alterar o sentido. Essa que é a questão. Para fazer uma paráfrase, eu posso variar na estrutura, para não dar a mesma ideia, a mesma sequência das informações, tais quais apresentaram-se lá no texto, né? E também no léxico. Então, o léxico é eu variar as palavras, usar sinônimos e assim por diante. No cotidiano, recontar algo é uma coisa que eu não sei, mas eu posso chamar de paráfrase, né? A gente não tem um nome paráfrase como uma coisa comum, mas o fato de recontar algo, que é exatamente o que vai elucidar o termo paráfrase, essa nomenclatura um pouco mais formal e às vezes para alguns complicada, né, de se usar frequentemente, eu faço sempre. Então, eu só estou dando um nome mais enfeitado, um nome correto, um nome técnico, para o que a gente faz sempre, que é recontar uma história a alguém, seja pela fala ou pela escrita. Saber parafrasear vai evitar o plágio, que é a questão da cópia, e também alteração de sentido, sobretudo quando você está lidando com o discurso de alguém ou quando você... Vamos supor a mensagem passada por uma entrevista, não é? Ou você lê uma entrevista e tem que colocar pergunta e resposta dentro de um texto seu. Para você não alterar o que o entrevistado disse, né, o que o entrevistador disse, você tem que saber articular as palavras, saber usar os sinônimos para não alterar o ponto de vista de cada um. Senão, de repente, a pessoa disse A e no seu texto acaba virando B ou uma variação pequena de A, mas com uma variação que não estava presente no texto. A paráfrase e o encadeamento textual têm bastante relação um com o outro, né? Os problemas vão ser em períodos muito longos. Quando eu tento recontar o texto, e esse problema acontece não só quando eu vou recontar, quando eu escrevo qualquer texto, né? Para eu ter certeza de que eu não vou me desviar do sentido, não vou usar encadeamentos sucessivos usando muitas vírgulas, eu tento privilegiar períodos mais curtos. Quando eu uso períodos mais longos, os problemas aparecem mais facilmente. E é um desafio maior eu trabalhar com a paráfrase, porque eu tenho o sentido de um texto que não é meu, que eu tenho que preservar. Então, usar período curto só vai ajudar. Exercício. Nós temos lá a seguinte situação. O Senado estabeleceu um novo cenário político. E o outro período que diz, o Senado determinou a intensificação das alianças partidárias. De que modo eu poderia recontar essas informações, né? Um modo errado, mas bastante comum, seria, o Senado estabeleceu um novo cenário político que determinou a intensificação das alianças partidárias. Aí seria uma dificuldade de aprender o sentido, né? No entanto, o modo como eu vou colocar as informações na sequência, nessa minha paráfrase, pode mudar completamente o sentido. Uma resolução certa seria o Senado, por ter determinado a intensificação das alianças partidárias, estabeleceu um novo cenário político. Aí eu interpretei as coisas conforme elas se apresentaram no texto base, e usei uma pontuação correta, não atropelei as ordens das coisas para reescrever a ideia e a paráfrase ficou adequada. Mais exercícios. Quando eu tenho várias informações pequenas e para demonstrar que o texto tem uma certa maturidade, né, eu tenho que fugir um pouco de períodos excessivamente curtos. Período curto ajuda na clareza, mas excessivamente curtos e com uma carga de repetição grande, são coisas que vão depor contra o seu texto. E nós temos isso para resolvermos ali no 1. A casa é pequena, comprei a casa e a casa fica no bairro Água Verde. Eu tenho que mudar isso, articular as informações para que, primeira coisa, a casa saia desses 3 itens em que ela está sendo repetida. Então, uma sugestão é quase que uma enumeração simples, só que ela vai ser um pouco mais longa do que eu fazer enumeração numa lista, por exemplo, uma lista de mercado, né, uma lista de qualidades que eu vou elencar sobre um determinado substantivo, porque eu estou lidando com informações inteiras, só que eu vou encadear. Então, vamos ficar com a sugestão. A casa que comprei é pequena e fica
no bairro Água Verde. Você já resolve a questão da compra no primeiro e depois apresenta tamanho e localização em forma de enumeração. Para esse tipo de paráfrase que acabamos de ver, é importante manutenção do sentido, afinal de contas eu tinha vários períodos menores, né, e tenho a missão de colocá-los dentro de um maior. Então nisso é fácil me perder um pouco, tenho que trabalhar com um período médio, não excessivamente longo, mas manter o sentido da informação. A interpretação, essas questões eram fáceis, a gente está fazendo aqui um exercício didático, mas quando a informação é um pouco mais complexa, é fácil de eu acabar dizendo que uma coisa que desencadeava B, né, no texto desencadeie C na paráfrase. Tem que tomar cuidado com isso. Usar os relatores certos, aqui usei um relator, que foi o E, para indicar acréscimo ou adição, e eu tenho que pensar nisso. Que relação que eu quero estabelecer? E daí usar o relator adequado. É causa e consequência? É adição? É finalidade? E, sobretudo, também se preocupar com a ordem lógica das informações, para que eu não atropele as etapas, né, e faça um texto coerente. Agora, outro tipo de paráfrase é aquela que trabalha com o uso de sinônimos. Então, eu vou variar a informação do texto base usando palavras que tenham sentido aproximado. A gente viu que alguns sinônimos eles podem servir sem nenhum problema, né, para cumprir a mesma tarefa de uma palavra que foi usada pelo autor do texto que eu quero parafrasear. Isso vai pedir um repertório bastante grande de quem vai fazer a paráfrase, porque eu vou afirmar a mesma coisa, só que usando palavras diferentes para não fazer uma cópia. O repertório vai fazer com que os sinônimos sejam usados, né, desde que mantendo o sentido, e isso vai comprovar a flexibilidade da língua. Porque eu posso sim dizer, inclusive através da própria pontuação, não preciso nem mexer em sinônimo para isso, mas eu posso, através da ordem, da pontuação dos sinônimos, falar uma mesma coisa de várias formas diferentes. Essa é uma condição não só da nossa língua, mas de várias línguas, a flexibilidade. Vamos tentar agora a paráfrase, né, com a sinonímia. Vamos reescrever um texto, que é uma nota sobre um muro de chicletes que virou atração na cidade de Seattle. Vamos fazer um período por vez. O muro no bairro de Post Alley, próximo do mercado Park Place, é conhecido hoje por parede de chicletes de Seattle. E começou a receber intervenções dos turistas e locais no começo da década de 1990. À época, muitas pessoas passavam pela região e formavam longas filas para comprar ingressos para o teatro local. Irritadas, elas grudavam seus chicletes na parede e algumas vezes também colavam uma moeda. Com o passar dos anos, as moedas foram perdendo espaço para os chicletes e em 1999 a cidade oficializou o local como ponto turístico. Revendo então o período 1, nós podemos chegar à seguinte paráfrase. No bairro de Post Alley há um muro perto do mercado Park Place, hoje chamado Parede de Chicletes de Seattle, e que começou a contar com a participação de estrangeiros e moradores da região no início da década de 1990. Retomando as principais mudanças, nós pegamos a palavra próximo e pegamos o sinônimo perto para incluir na paráfrase. Começou a receber intervenções dos turistas e locais, acabou virando na paráfrase, começou a contar com a participação de estrangeiros e moradores da região. Vejam que eu fiz uma mudança sutil aí que é permitida, a inclusão de palavras pequenas que não são sinônimos, mas que não mudam o sentido de modo significativo. Outra mudança, no começo da década de 1990, nós mudamos para no início da década de 1990. Vendo o período 2 agora, podemos sugerir a paráfrase. Naquela época, vários visitantes iam à região e faziam grandes filas para adquirir ingressos para o teatro local. As principais mudanças que nós fizemos nessa opção foram as seguintes. À época, eu mudei por naquela época, que é uma forma um pouco mais coloquial do que o acraseado antes de época. Muitas pessoas passavam pela região, acabou virando vários visitantes iam à região. E formavam longas filas para comprar ingressos para o teatro local,
optamos por transformar em e faziam grandes filas para adquirir ingressos para o teatro local. Aqui as mudanças foram bem pequenas. A paráfrase agora do período 3. Nervosas, as pessoas grudavam suas gomas de mascar no muro e às vezes colocavam ainda uma moeda. Retomando as principais mudanças, irritadas, elas grudavam seus chicletes na parede. Mudamos para nervosas, as pessoas grudavam suas gomas de mascar no muro. Fizemos alterações, grandes para um período tão pequeno, mas que também não fizeram alteração de sentido. Algumas vezes também colavam uma moeda, acabou virando e às vezes colocavam ainda uma moeda. A paráfrase do período 4 fica: ao longo do tempo, as moedas foram diminuindo e o número de chicletes foi aumentando. E há mais de 10 anos, a cidade tornou o muro oficialmente um ponto turístico. Nesse exemplo de paráfrase, foi onde a gente fez mais mudanças, não em número de quantidade, mas mais significativas em termos de uma liberdade maior no uso dos sinônimos ou da ideia similar. Com o passar dos anos, passou para ao longo do tempo. As moedas foram perdendo espaço para os chicletes, transformamos em as moedas foram diminuindo e o número de chicletes foi aumentando. Essa foi a mudança que teve mais liberdade no uso da ideia parecida com a do texto original. E em 1999, a cidade oficializou o local como ponto turístico, transformamos em e há mais de 10 anos, a cidade tornou o muro oficialmente um ponto turístico. As conclusões sobre as paráfrases que nós fizemos e que analisamos até aqui. Nomes próprios, idade, nomes de órgãos públicos e outras referências invariáveis, a gente mantém, porque como o nome disse agora há pouco, são invariáveis. Eu não posso mudar o nome, por exemplo, da cidade, Seattle continua sendo Seattle. Mudanças na ordem são bem-vindas, Eu posso, sobretudo, pegar o advérbio. O advérbio é um elemento do período e dentro do texto que admite ser colocado em várias posições. Então, eu posso colocar um advérbio no início do período, no meio, desde que separado por vírgulas, para preservar o sentido, o seu próprio e do restante da informação com que ele está grudado ali no texto, apenas separado pela vírgula, ou posso também colocar o advérbio no final. No entanto, como os advérbios às vezes são, os advérbios são invariáveis, os advérbios não têm plural, embora isso seja verdadeiro, temos que desmistificar uma informação, porque no caso da paráfrase, os advérbios admitem sinônimos, Então, eles podem variar minimamente quando eu quiser um significado aproximado, ou podem variar muito. Nós fizemos um exemplo de mudança ali. O texto dizia, em 1999. Para demonstrar que é possível uma variação grande em termos de sinonímia e advérbio, eu optei por há mais de 10 anos, pegando o tempo em que nos encontramos e calculando isso, formando um advérbio maior, uma locução adverbial razoavelmente grande, perto de em 1999, mas com igual significado. Vamos agora à análise de algumas questões. 1. Reescreva os períodos abaixo, desfazendo a ambiguidade. Letra A. A professora da escola, premiada internacionalmente, apareceu em diversos jornais na semana passada. Letra B. Ele despediu-se do pai porque estava doente e precisava ser internado. A primeira opção para a gente desfazer a ambiguidade é considerar que a escola é que é premiada. Então, para isso, a solução seria a professora, que trabalha em uma escola premiada internacionalmente, apareceu em diversos jornais na semana passada. Uma segunda opção trabalha com outra hipótese, de que a professora seja premiada. E daí temos a sugestão. A professora, premiada internacionalmente, apareceu em diversos jornais na semana passada. Vejam que nos dois exemplos, o premiado internacionalmente fica ou perto de escola ou perto de professor e separa os antecedentes que estavam causando ambiguidade antes. Nessa opção 2, eu ainda coloco, atualmente ela trabalha na escola, e daí posso inventar um nome para apresentar essa escola, ou se o fato for verdadeiro, apresentar o nome dessa escola.
para acabar mesmo jogando a informação da professora no primeiro bloco, onde tem a premiação internacional, e a escola para depois. Depois nós temos a primeira opção para desfazer a ambiguidade da letra B. Ele, o filho, estava doente e não o pai. Para essa situação, temos a sugestão: ele, porque estava doente e precisava ser internado, despediu-se do pai. Só o fato de o pai não aparecer no primeiro bloco também já deixa claro que a informação que fica entre vírgulas vai dizer respeito apenas ao filho, aqui chamado de ele apenas. A opção 2 vai considerar a hipótese de o pai estar doente. Então, eles despediram-se porque o pai estava doente e precisava ser internado. Aqui eu optei pelo eles, mas depois, quando eu falo por quê, eu vou esclarecer que é o pai que estava doente e daí desfaço a ambiguidade. A partir do conjunto de períodos dado, forme um período maior encadeando as informações sem alterar o sentido. Letra A. Marilyn Monroe fez muito sucesso em Hollywood. Marilyn Monroe foi a estrela de Os Homens Preferem as Loiras e Quanto Mais Quente Melhor. Letra B. Fazer pagamentos em lotéricas é uma atitude cada vez mais frequente. As lotéricas estão investindo em bons esquemas de segurança. Uma das opções entre várias possíveis para a gente unir os períodos na questão A, é Marilyn Monroe, estrela de Os Homens Preferem as Loiras e Quanto Mais Quente Melhor, fez muito sucesso em Hollywood. Vejam que uma informação, aquela informação que estava lá no período 2, no final da letra A, acabou virando aposto. Eu coloquei entre vírgulas e acabei fazendo a ideia de que ela fez muito sucesso em Hollywood, a atriz, como uma informação básica. E os filmes de que ela participou viraram apenas complementares. Depois, uma resposta possível para a questão das lotéricas, letra B. Sugestão: fazer pagamentos em lotéricas é uma atitude cada vez mais frequente, razão pela qual esses estabelecimentos estão investindo em bons esquemas de segurança. Então, eu coloquei a informação dos esquemas de segurança também como complementar e comecei isso colocando a vírgula depois da minha básica e razão pela qual. E daí também uni adequadamente usando o relator adequado. Questão 3. Utilize sinônimos para propor uma paráfrase adequada ao texto que segue. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, afirmou ontem que a produção de álcool combustível do Centro-Sul do Brasil até 16 de janeiro na safra 2009-2010 está 7,54% abaixo da do mesmo período da safra anterior. Até a primeira quinzena de janeiro, a produção total do combustível na região Centro-Sul atingiu 22,9 bilhões de litros, contra 24,8 bilhões de litros no mesmo período de 2008 a 2009. Vamos ver então uma sugestão de paráfrase para o texto que acabamos de ler. Produção nesta safra sofre queda de 7,5%. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, declarou ontem que o Centro-Sul do Brasil produziu, até 16 de janeiro, na safra 2009-2010, menos 7,54% de combustível etanol em relação aos mesmos períodos e safra do ano anterior. Até 15 de janeiro, a produção de álcool totalizou 22,9 bilhões de litros no centro-sul do país, enquanto a safra de 2008-2009 fechou em 24,8 bilhões de litros. Retomando um pouco do que vimos na aula, é importante então ter atenção com a ambiguidade, para que ela não se instale no seu texto, gerando uma informação, mas que está atrelada a dois antecedentes. Temos que colocar a informação nova ao lado imediatamente depois, bem ao lado do antecedente a que essa informação está se referindo. E a paráfrase vai exigir um pouco mais de desenvoltura, um vocabulário muito mais rico, mas também vai servir para dar clareza no texto, sobretudo levando-se em conta que você tem um texto base e não pode fugir muito do que aquele texto está balizando, está usando como limite, está se detendo sobre o quê? Você não pode criar informações novas a respeito. Então, invista
nesse vocabulário, né, porque o uso de sinônimos vai ajudar a fazer uma paráfrase adequada e não alterar o sentido do texto que você escolheu parafrasear. Para revisar os conteúdos da aula de hoje, a minha sugestão é que vocês procurem entrevistas ou textos comuns, né, em jornais, revistas ou sites e tentem, depois de aprender o conteúdo, tentar reescrevê-los do modo como vocês acharem melhor, com o vocabulário de vocês, não esquecendo depois de checar para ver se não houve alteração significativa de sentido na hora de fazer a paráfrase daquele texto escolhido. Depois, outra dica é procurar o livro Paródia, Paráfrase e Cia, do Afonso Romano de Santana, da editora Ática, porque nele só vai ter também a parte de paráfrase um pouco mais detalhada, com outros exemplos, né, uma análise mais técnica, o conceito do termo, mas também vai mostrar a relação da paráfrase com outros procedimentos, como a paródia, por exemplo, e a estilização.